Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Né? Manda uma mensagenzinha no chat aí se estiver me ouvindo bem. Eu sou o Pedro Beidac, que vou estar conduzindo esse webinar com vocês aqui, tá? Mandem, por favor, aí o sinalzinho. Já viu que veio o joinha aqui? Então, me sinalizem aí se estiverem me ouvindo bem, tá? Mais uns 2 minutinhos a gente já inicia, tá? Até em respeito a quem conseguiu entrar no horário aí, tá joia? Mais um instantezinho e a gente já começa. Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Pedro Beidac, eu estou alocado na unidade da TOTS que fica aqui em Maringá. Sou especialista de TEF e conciliação que vai estar falando para vocês no nosso webinar de hoje, tá? Já entendi aí que o pessoal está me ouvindo bem, então já vamos seguir por aqui até em respeito de quem já entrou no horário. O nosso bate-papo hoje é literalmente até rápido, tá? É até bem tranquilo, até porque o TF, ele é um assunto que é, entre aspas, simples, né? Um assunto tranquilo de lidar, né? E principalmente para vocês que já, para quem já usa, né, as rotinas do Intor, né, as duas rotinas de venda deles, do Intor, então já tem isso ali já bem formatado, então é muito tranquilo. E vamos estar falando também do processo da conciliação, né? Não, do processo da conciliação, não só como um facilitador de controle, mas algumas vantagens financeiras até de estar utilizando esse processo da conciliação em caso alguém não use, tá? Então só vai um spoiler aqui, vai ser interessante, importante vocês acompanharem que eu tenho algumas informações de mercado né, relativas à parte da conciliação que eu vou estar passando aí para vocês, tá certo? Então vamos lá, iniciando aqui. Então, nosso objetivo hoje é falar do TEF, né, das soluções de TEF da TOTUS, e num segundo momento vamos estar falando das soluções de conciliação da TOTUS também, tá? Então, a solução de TOTUS TEF é a solução de meios de pagamento oferecidas pela TOTUS, tá? Ela usa como a plataforma do CITEF, que é da FinServe, que é a maior gestora de meios de pagamento a nível de mundial, tá? Então, o nosso TEF é da CITEF, que por sua vez é da FinServe, que é a maior operadora de cartão, maior gestora, né, dessas transações de cartão a nível mundial, tá? Então, eles processam aí milhões de transações aí por dia, então, assim, é uma baita de uma ferramenta, de uma infraestrutura, tá? Então, o que que acontece, né? Mas, Pedro, né, onde que entra o TEF né, na minha operação? O que que ele faz? Qual a vantagem que eu tenho? Enfim, né? O TOTUS TEF é uma solução que ela é especializada em fazer toda a gestão das transações de TEF, né? Resumidamente, né? Ela realiza a captura das informações relativas àquela transação de cartão do PDV, pega isso, manda lá para a sua adquirente, que nós temos mais de 200 adquirentes homologadas, manda lá para a sua adquirente, a adquirente vai pegar essa informação, vai fazer a verificação, vai autorizar aquela transação ou não, vai devolver para o TEF, que por sua vez devolve ali para o PDV. Se foi aceita a transação, o TF já pega todas as informações de número de documento, autorização, NSU, operadora, bandeira, parcelamento e tudo mais, e já grava isso no RP para que vocês utilizem depois na conciliação, tá? E também já dispara ali os processos do fechamento da venda, né? Uma vez que a transação de cartão ela foi autorizada, o PDV já vai pegar isso, já vai fazer a emissão da nota fiscal referente àquela venda, já com essas informações financeiras, tá? Que inclusive 90% dos estados, isso já tem que constar, inclusive, nos XMLs das notas fiscais, tá? Então, assim, todo o processamento, toda essa parte de transacionamento entre o PDV e a sua adquirente é feita pela solução de ETF da TOTS. Tá? Então, essa é a grande vantagem, estar utilizando essa transação. E, resumidamente, é isso que ela faz. Tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece, né? De uma forma gráfica aqui, a gente tem as definições de TF, né? Ela serve para capturar e transmitir os dados da venda. Então, nós temos aqui
entre o ponto de venda, que tem a responsabilidade da venda, do cancelamento e da impressão dos comprovantes, né, do TEF e também da nota fiscal eletrônica ou da NFCE, nós temos entre o ponto de venda e a adquirente, que tem por responsabilidade a aprovação da venda, a negociação das taxas, os repasses e a liberação de serviços adicionais, como consultas, como opção de cancelamentos e aí por diante. No meio do caminho, nós temos a nossa solução de TEF, que vai realmente fazer esse intercâmbio entre esses dois pontos, que é o PDV e a adquirente, tá? Então, essa é a estrutura do TEF aqui, tá? Em resumo também, onde que entra o TEF no PDV? Muitas lojas, muitas empresas ainda utilizam os Smart POS, onde você vai lá, passa o cartão e você tira o cupomzinho do cartão que constam todas as informações relacionadas à venda e manualmente são informadas no RP, tá? Então, qual foi o cartão, qual foi a operadora, qual foi a bandeira, o número do documento, o NSU, autorização e pega isso e imputa manualmente no RP para que depois seja feito o encerramento da venda. Então, o TEF, o que que ele faz? Ele utiliza um equipamento chamado PinPad, que vai plugado direto na máquina que está o PDV, e ele já faz toda essa parte de captura da informação do cartão e da senha do cliente, ou se for aproximação, para que, por sua vez, o TEF possa enviar isso para a adquirente. E aí, uma vez que a adquirente devolve, ele faz toda aquela tratativa que eu tinha comentado anteriormente, da gravação dessas informações no ERP, tá? De forma que a informação fique consistente, tá? Que a informação fique bacana ali no ERP, para futuras conferências e também para depois a gente usar o processo da conciliação. Uma informação importantíssima nesse caso aqui, tá? É, a, ambos os equipamentos, tanto o PIMPAD, né, como o POS, eles são fornecidos pela adquirente, tá? A TOTUS não fornece os equipamentos. Mas por que a TOTUS não oferece, Pedro? Por quê? Porque vai muito da sua negociação com o adquirente, ok? Então, tem adquirente que fornece, tem adquirente que aluga, tem adquirente que deixa como comodato e aí por diante. Vai da sua negociação com a sua adquirente sobre o envio desses equipamentos para que, por sua vez, vocês possam utilizar, ok? Pessoal, estejam à vontade para enviar as músicas, ó, as dúvidas de vocês pelo Q&A, tá? A janelinha está aberta do meu lado aqui, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar enviando para a gente aqui, ok? Vamos lá. Alguns números de TEF, né, do TEF TOTS. Atualmente, nós temos aproximadamente 9.000 CNPJs, né, utilizando as nossas soluções de TEF, que isso vem ser mais ou menos 25 mil PDVs, porque para um CNPJ podemos ter N PDVs, tá? Aproximadamente 200 adquirentes homologados, tá? E quando a gente fala de conciliação, nós temos mais de 1.900 CNPJs, ou seja, CNPJs distintos usando o processo da conciliação, tá? E temos clientes de todos os portes, tá? Nós temos clientes, por exemplo, que é um pet shop que tem um PDV, não é? Que tem uma licença de TEF, um PDV e tudo mais, mas também temos grandes grupos educacionais, grandes distribuidores que para um CNPJ tem lá 30, 40, 50 PDVs aí utilizando as soluções de TEF aí com a gente, ok? Então vamos lá. Temos clientes de todos os portes, né? E temos clientes também nos mais diversos segmentos que a TOTS trabalha, né? Então, nós temos clientes de logística, saúde, construção, varejo, manufatura, distribuição e aí por diante, né? Então, assim, temos clientes de todos esses segmentos e de todos os portes dentro de cada um deles aí, tá? Então, olha até onde vai, né? Olha até onde a gente vai na abrangência aí do nosso produto, ok? Vamos lá, seguindo aqui. E aí a gente também, quando fala de soluções de TEF, solução de PDV,
a gente também gostamos de dizer o seguinte também, né? Quais são os desafios, né? E quais as vantagens que eu tenho em utilizar uma solução de TEF, né? A primeira dele é a segurança e a robustez, tá? O que acontece, né? Quando a gente fala de segurança, nesse caso aqui, é a questão de fraude mesmo, tá? Então, assim, já vimos aí no nosso dia a dia, nós que somos empresa de sistema do porte da TOTS, nós já vimos no dia a dia aí muitas situações, assim, bem peculiares quando se fala de segurança em frente de caixa, tá? Nós já vimos, por exemplo, operadores que trocam as máquinas, né? Pegam um POS igualzinho, só que cai no nome dele, tem operador que tira o dinheiro, o cliente paga em dinheiro, ele guarda o dinheiro para ele liquidar a venda com o cartão dele e aí por diante. Quando você usa uma solução de TEF, você evita esse tipo de problema, tá? Pedro, mas é estranho, isso não acontece aqui na sua empresa, pode ser que não aconteça, mas já vimos muito disso por aí. Então é um ponto importante, a gente sempre gosta de abordar, tá? Outro ponto importante, tá? Usando a solução de TEF da TOTS, ela não tem custo de servidor, você não tem necessidade nenhuma de ter uma infraestrutura separada, um servidor ou algum outro tipo de equipamento somente para a utilização de TEF. Por quê? Porque vai ser instalada uma VPN lá na máquina do PDV que vai estar conectada com a solução de TEF, enfim, não há necessidade de ter nenhum equipamento, infraestrutura para a utilização do TEF. O TEF ele diminui o tempo em fila, porque toda aquela parte manual da inclusão da informação do cartão ele faz de forma automática, uma vez que o adquirente faz a autorização da venda, tá? Todas as transações são integradas, né? Eu até comentei isso aqui. Uma vez que você usa a solução de TEF, o resultado daquela transação já é gravado de forma automática no seu ERP, tá? Operadora, cartão, bandeira, parcelamento, tá? O- Principalmente com relação a isso, o que que a gente fala? O seu fechamento de caixa também fica muito mais rápido. Por quê? Não há também aquela opção de troca, né? Às vezes o cliente parcela em duas vezes, mas no POS passou em três vezes, liquida em uma vez no sistema e aí vai, tá? Então, assim, não há o risco de você ter uma opção de confusão ali na hora do fechamento do caixa, tá? Ok? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. O TFTOTS gera os arquivos necessários para realizar na baixa na 1503. 1503 é a rotina da conciliação, né? Vamos falar isso lá na conciliação, ali na frente, tá? Aí já que a gente chega lá nessa sua pergunta aqui, tá, Rodrigo? Tá? Muito pertinente, muito bacana, legal. E vamos estar falando dela na segunda etapa do nosso webinar, que é quando a gente fala da conciliação, ok? Está preparado lá. É, Todas as transações são integradas. Ah, o TotusTF, ele tem um portal, tá? Que você pode fazer toda a gestão dessas transações, tá? Então, por ali, pelo portal, né? É claro que tudo tem usuário e senha, né? Você pode, inclusive, criar perfis diferentes. Por esse usuário e senha, você pode estar acompanhando todas as transações que estiverem acontecendo ali, tá? E a TOTOS também possui um suporte dedicado para as soluções de TEF, tá? Então tem um pessoal lá no time de produto, que é o pessoal de suporte, que é dedicado somente para as soluções de TEF da TOTS, ok? Vamos lá. Então aqui um fluxo transacional apenas, tá? O consumidor final escolhe e realiza o pagamento com cartão, tá? A loja lança essa venda no PDV, tá? O PDV manda as informações para a solução de TEF, que por sua vez manda para a adquirente, que vai fazer a tratativa dessa informação, tá? Nos seus mais diversas formas de pagamento, nas mais diversas adquirentes, como eu comentei ali, nós temos aproximadamente 200 adquirentes ali homologadas, tá? E aí ele vai enviar as informações de volta para o PDV, né? A adquirente manda a informação para o TEF, que sua vez manda para o PDV, que termina de fazer todo o fluxo ali da venda, tá? Então ele vai imprimir o cupom, vai imprimir os comprovantes e tudo mais, e vai ser feita ali a finalização da venda no PDV, ok? Então, esse é um fluxo macro, né? Um fluxo transacional da solução de TEF, ok? De uma forma mais gráfica, aquilo que eu já tinha comentado ali atrás, tá? Ok? E algumas premissas, né? Para que a gente utilize nossas soluções de TEF, né?
Você precisa ter um PDV, né? Normalmente, varejo tem PDV, pontos de venda, tá? Internet, porque toda transação de TEF, ela é total na nuvem, tá? Porque é online, é real time. Então, tem que ter internet ali. Adquirentes que vocês tiverem contrato, tá? Como eu comentei, nós temos aproximadamente 200 adquirentes. Então, assim, Pedro, mas todas estão? Ah, pode ser que tenha passado alguma ali que a gente ainda não está homologado, tá? Mas dentro dessas 200 tem as principais de mercado e isso também é um organismo vivo, tá? Chegou uma adquirente diferente, alguém pediu alguma coisa, o pessoal vai lá e homologa e coloca dentro da solução. Não é alguma coisa lá escrita na pedra, não. Então isso está sempre em evolução, tá ok? E tem que ter o PIMPED já, e esse PIMPED tem que estar homologado, que é fornecido pela adquirente, ok? Tranquilo até aqui? Mais uma vez, né? Estamos à disposição aí para estar respondendo as dúvidas de vocês. Podem estar enviando aí pelo Q&A, tá ok? Vamos lá. Seguindo aqui. E aqui, como que funcionam as transações de TEF nos nossos PDVs, né? Como que funcionaria? Pedro, mas lá na frente de caixa, né? Como é que fica? Como é que é isso e tudo mais, tá? É claro que a gente não vai conseguir reproduzir uma experiência total aqui, porque TEF não existe um portal consistente para homologação. Mas aí a gente colocou um vídeo rápido aqui para que vocês vejam aqui dentro, nesse caso aqui na rotina 2030, tá? Como que isso se dá lá no frente de caixa, tá? Então, para quem usa 2030, basicamente vai ser dessa forma aqui, ó. Então, fez a inclusão do item na venda, né? Aí vai para a parte da liquidação daqui a pouco. E na parte da liquidação é onde é feita a chamada da solução de TEF, né? Então, você vai informar ali colocar algumas informações, coloca a forma de pagamento. Nesse momento, ele já está fazendo a validação. Aqui está pedindo para fornecer o número do cartão, mas nesse caso vai ser feita a leitura automática pelo PIMPED. Aquilo que eu comentei, a gente não consegue fazer uma demonstração específica da solução, mas o que que acontece? É dessa forma aqui que vai ocorrer o transacionamento lá da solução de TEF no PDV. Tá ok? Então, aqui nós temos para a rotina 2030 já, né, homologada, funcionando, muita gente já utilizando, até acredito que muitos de vocês, tá? E também para a rotina 2075, a mesma coisa, tá? Então, assim, também temos aqui nessas duas rotinas homologadas para TF, tá? Então, as duas aí já estão prontas, né? Se você usa alguma dessas duas rotinas e ainda não usa o TEF, bora colocar e vocês vão ter aí muitas vantagens de estar utilizando isso aí, tá certo? Vamos lá. E eu tenho uma informação importante também aqui para estar passando para vocês, que é uma evolução, né? Que vai ser uma alteração, na verdade, nas rotinas do Intor. Por quê? Porque a rotina 2075 ela vai ser descontinuada, tá? E vai entrar uma rotina chamada de PDV Super. Eu ainda não tenho o código da rotina aqui, mas o pessoal vai estar passando para vocês aí nas próximas etapas, tá? Qual que vai ser a nova rotina, que também vai estar homologada com o TEF normalmente, tá? Nesse caso, para nós não muda nada, vamos estar homologado tranquilamente com essa questão do TEF, ok? Essa migração ela vai acontecer, tá? Então a 2075 ela vai estar ativa até dia 31 de dezembro. Então 2026 entra a nova rotina de PDV que já está lá preparada, né, para a reforma tributária, tá? Já está preparado por questão da reforma tributária que todos vocês, acredito eu e espero que estejam se preparando aí, né, para a reforma tributária, que é toda aquela mudança fiscal que vai estar acontecendo a partir de 2026, porém, né, a nível de informação, não é nem o nosso papel nesse momento, mas é que a TOTS está participando ativamente de todo esse processo da reforma tributária, tá? Então, contatem o ESN de vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida, que o pessoal vai estar ajudando, orientando e passando aí quais serão os próximos passos aí dessa questão da reforma tributária, tá? Fechando parênteses, seguindo aqui nas nossas rotinas, tá? E também, né, como eu tinha comentado ali atrás, nós temos um portal de consultas das transações de TEF, né? Então, a solução de TEF da TOTUS, ela também oferece um portal de consultas onde você pode criar vários usuários com perfis diferentes e esses usuários, por exemplo, podem estar consultando. Exemplo, tá?
exemplo aí do dia a dia. Muitas vezes o cliente comenta assim, olha, eu já recebi aqui no meu telefone que a venda foi aceita, né? Que está tudo certo, que foi autorizada. Porém, quando você consulta no portal, ela está que foi negada, por exemplo, tá? Então você pode ter um usuário e uma senha específico lá no frente de caixa para poder mostrar para o cliente, olha, tudo bem, mas então ocorreu algum detalhe porque, ó, esse portal aqui é online, ó, e aqui para mim ele está como não autorizado. Enfim, né? Então dá para você ter mais informação para poder estar acertando aquele detalhe ali com o cliente, tá? Então esse portal ele é disponibilizado também para soluções de TF, tá? E ele não serve só para isso, ele serve também para você tirar relatórios, tirar resumos de movimento. Você tem a opção de criação de usuários com perfis diferentes para que sejam feitas consultas como essa, por exemplo, tá? E aqui está o relatório de transações. Então, uma informação importante que a gente tem nesse relatório de transações aqui é os detalhes da transação, tá? Os detalhes da transação, produto, valores, né? E tudo mais, né? Modo de entrada, se foi chip, se foi a aproximação, enfim, tá? Então tem várias informações bacanas aqui para você estar fazendo o acompanhamento, tá? É, aqui é um resumo do movimento, também vocês podem fazer, sempre com filtro de data, tá? Onde você tem aqui todos os detalhes também sobre essas transações, ok? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida relacionada a isso, estejam à vontade, tá? Vamos tá, pode estar passando aí que a gente já dá uma olhada, tá? Já dá uma olhada. Por enquanto, tem só a dúvida do Rodrigo sobre a questão de conciliação, tá? Que a gente já vai estar falando nesse segundo momento aqui que eu vou iniciar agora, tá? Que é as soluções de conciliação da TOTUS, tá? A TOTUS, ela também tem uma ferramenta de conciliação, tá? O que que essa ferramenta faz, Pedro? Essa ferramenta, ela, na verdade, é um portal que disponibiliza toda a informação necessária para que lá no ERP você possa realizar a baixa automática daqueles cartões. Mas, Pedro, é só a baixa que eu consigo fazer? O que mais, né? O que que a gente consegue fazer ali? Você consegue saber, por exemplo, todas as transações que foram feitas, os repasses naquele dia, os valores daquelas transações. Você consegue conferir, por exemplo, se tem transação que você tem no RP e não tem no portal e vice-versa, tá? Ó, tem informação no portal, mas não tem aqui. Claro que isso hoje praticamente não ocorre mais, é muito difícil acontecer, mas ele faz esse cheque também entre as transações do dia que repassou versus as transações do dia que eu estou esperando no RP, tá? Então também é possível ser feita essa conferência e também utilizando a conciliação da TOTUS, você tendo essa informação disponível no RP você faz toda a baixa automática daqueles cartões. E eu vou um passo além aqui. No RP você também consegue fazer o levantamento se as taxas que estão sendo repassadas pelo adquirente estão de acordo com as taxas que vocês cadastraram lá no Intor, e com base nos contratos que vocês fizeram com as adquirentes. Porque é muito comum, tá? Muito comum a operadora colocar lá uma taxa válida por 3 meses e depois aumentar aquela taxa, e muitas vezes nós, como clientes, não observamos esse detalhe. E aí eles começam a fazer os repasses com uma taxa maior, e se você não confere, se você não olha, você não acaba não percebendo isso, tá? E em muitos casos ainda, além dessas alterações contratuais que podem acontecer, existem também muitos, vou chamar de erros aqui, mas vou chamar de inconsistências nos arquivos, onde, principalmente na questão de taxas, podem ocorrer divergências, tá? Informação de mercado, tá? Não é o Pedro, não é a TOTUS, não é a Bruna que está aqui, não é. Ninguém, é o mercado. O mercado aponta que empresas ou, né, quem utiliza cartões de crédito e débito, né? E que não conferem na sua conciliação, eles podem ter uma perda monetária de 3 a 5% dos valores. Por N fatores, tá? Não vamos nem entrar nesse mérito, não vamos nem entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas quem não confere, tá?
quem não confere pode ter uma perda financeira, perder grana de 3 a 5% das transações de cartão. Isso é muito dinheiro? Isso é muito dinheiro. Se você pegar aí num volume de 100 mil reais que você tenha no mês, você pode estar perdendo até 5 mil. Você vai, de repente, pagar um ou dois funcionários com esse valor, tá? Então, assim, ponto importantíssimo com relação à conciliação, tá? Ponto importantíssimo, essa informação da perda. E é real, tá? Mais uma vez, nós que estamos aí à frente, né? Que estamos aí com empresa, com o sistema e trabalhando já há muitos anos, eu estou na TOTS desde 2008, então nós já vimos um pouco de tudo aí. Nós já vimos muitos clientes atuais que recuperaram muita grana com essa questão da conciliação, porque não usavam, tá? Isso é fato. Temos vários exemplos aqui. Então, a parte da conciliação, né? Esse portal, o que que ele faz, né? Além de fazer a captura, ele também te mostra todo o detalhamento do conteúdo daquele arquivo que você está recebendo naquele momento, tá? E o que que esse portal também faz? Ele vai lá no adquirente, pega o arquivo, traz para o portal, trata este arquivo, coloca todos esses relatórios, esses dashes que você precisa, né, e pode estar consultando ali, e já deixa o arquivo disponível em um formato que o Intor, né, que a rotina do Intor vai lá, pega esse arquivo, leva para dentro e faz. Além dessa baixa automática desses cartões, também faz, é possível ser feito essa conferência dos valores se estão condizentes de acordo com o contrato que vocês negociaram, tá? Então, assim, qual que é a vantagem disso? Primeira delas, você faz a baixa automática de todos os cartões. Então, dependendo do seu volume, quanto tempo que seu funcionário levaria para fazer essa baixa, né? Então, a rotina já vai te ajudar muito ali. Segundo e mais importante, essa questão da conferência dos valores que são repassados, que você tem ali, né? Já na tela, no componente, você já consegue ter essa informação, ok? E além de vários relatórios que ele vai estar passando para vocês, tá? Então, previsão de recebíveis, um relatório de todas as transações, um relatório de detalhamento de despesas, né? Porque você tem as despesas tanto dos aluguéis, né? Dos equipamentos, você tem as despesas das taxas, e aí por diante. Você tem todos esses relatórios também no conciliador, porque todos eles usam como base o arquivo que a adquirente disponibiliza, ok? É, o portal também ele dispõe de vários dashboards. Então, por exemplo, você pode ver aqui no dashboard os principais domicílios bancários, né, que vocês transacionaram naquele período, né, as despesas, né, um detalhamento das despesas, as operações de débito e crédito, né, como é que tá, né, tá mais débito, mais crédito, né, as bandeiras adquirentes e aí por diante, tá? Então você tem aqui de forma rápida, de forma bem visual, de forma gráfica, várias informações ali, tá? Ok? A taxa média, né? Então, por exemplo, ó, a taxa média que o adquirente está cobrando por bandeira. Então, por ali você já consegue ter uma ideia de como que estão, né? Como que estão os seus contratos ali, de repente, para disparar uma necessidade de renegociação de um contrato ou outro e aí por diante, tá ok? Alguns relatórios, né, de conciliação. Aqui nós temos uma informação também importante aqui, né? Os relatórios da conciliação são os valores, né, que vieram no arquivo, né? Isso aqui é legal, ó. Informações que vieram das transações de TEF, né? Mas vamos imaginar o seguinte, olha, Pedro, tem um dia que eu vou estar lá sem internet, né? Então como é que eu vou fazer minha venda, né? Como é que vai ser? Então muitos dos nossos clientes utilizam o velho e bom POS como contingência, tá? Você não vai perder a venda também, né? Não é interessante para a gente, ó, falar para o cliente, ó, volta amanhã que eu não vou conseguir passar o cartão. Não, cara, vem, meu, dá o teu cartão, eu vou passar no POS, vou lá, vou alimentar o RP certinho com as informações e vou fazer a venda para você. Então, o que acontece? Isso também vem identificado nos portais de conciliação, tá? Então, por aqui, você vai conseguir saber qual desses totais no dia que foram TF e qual foi POS. Ok? Então, por aqui, inclusive, você consegue ter uma visualização assim, tá, mas será que o meu pessoal está usando mesmo o TEF ou eles estão com preguiça de passar a venda na hora, estão passando no POS e estão fazendo a venda depois, né? Mais uma vez, são provocações, né, de dúvidas que vocês podem estar tendo aí com relação ao operacional de vocês, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui,
E tem os outros relatórios disponíveis, né? Previsão de recebível, detalhamento de despesa e aí por diante, que a gente já falou bastante aqui, tá? Mas em suma, né? O que acontece? O portal do TEF, ele é responsável, mais uma vez, né, em fazer a intermediação, nesse caso, das informações das baixas, né, das informações das transações, principalmente para usar a conciliação, entre a adquirente e o RP, tá? Então, ele é responsável por ir lá na adquirente, pegar o arquivo, realizar uma tratativa nesse arquivo para que ele fique num formato que o Intor vá lá, entenda esse arquivo e realize o processo da conciliação, tá? O Rodrigo me perguntou da rotina, né? Então, essa aqui é a rotina 1503 mesmo, tá, Rodrigo? E por aqui você vai fazer a baixa automática dos cartões, tá? A baixa automática dos cartões. Então, aqui ele vai listar o que ele encontrou no arquivo, o que ele encontrou no RP e vai fazer aquela checagem toda lá. E no RP, além dessa parte da baixa, tá? Além dessa parte da baixa, você também tem a parte da conferência dos valores que eu tinha comentado com vocês, tá? Então, ele vai também pegar se o valor repassado pelo adquirente está condizente com o valor que eu estou esperando para aquele dia. Como que ele sabe esse valor aqui, Pedro? Porque eu vou lá no RP e digo assim, olha, lá quando for operadora Visa, Mastercard, em até 3 vezes, por exemplo, a taxa tem que ser 2%. Então, com base nessa informação, eu já tenho o valor que eu preciso receber da adquirente. Então, o que o sistema faz? O sistema vai lá, pega essa informação, pega o que veio no arquivo de retorno, né, da conciliação e faz um cheque. Se tiver diferente, ela mostra aqui para que você possa tomar aí as suas devidas ações sobre esse ponto, tá? Sobre esse ponto. Ok? Ficou claro? Ficou claro? Mandem, por favor, aí as dúvidas na, no Q&A, tá? Caso vocês tenham. Rodrigo, ficou claro para você? Sinaliza para mim aí se ficou tranquilo. Pedro, mas eu tenho mais algumas dúvidas, né? Não só o Rodrigo, mas como, né, qualquer um de vocês, né? Pedro, eu tenho mais algumas dúvidas. Olha, não tenho implantado o TEF ainda. O que que eu preciso fazer lá no meu RP, né? Para que eu possa usar o TEF, para que eu possa usar o conciliador. Pedro, eu uso conciliador, eu uso o TEF, mas ainda não uso o conciliador. Como é que eu faço? Procurem o executivo de vocês, o executivo de vendas de vocês, tá? Que ele orienta certinho para passar todos os caminhos para que a gente possa viabilizar todos esses processos aí na empresa de vocês, tá? Ok? E temos algumas considerações para a utilização do conciliador, tá? Né? Assim como o TF tem as premissas, temos algumas também aqui para utilização do conciliador, né? É, O arquivo de retorno, né, sempre vai ser enviado pelo adquirente. Nossa solução ela é responsável simplesmente por intermediar isso aí, né? Então, vai depender da adquirente estar enviando, tá? Tem um prazo, tá? Pedro, eu quero começar a usar o conciliador. Então, eu faço a adesão agora, só que o que acontece? O prazo é, existe um prazo de um trâmite legal para que a adquirente possa disponibilizar esse arquivo para a solução de TF pegar. Então, quando vocês fazem a adesão, ó, quero usar o conciliador, o executivo vai fazer a proposta e tal, tem uma documentação que vocês vão preencher, nós vamos mandar isso para a adquirente. A adquirente vai pegar essa informação, vai fazer toda a tratativa e isso acontece, pode levar dias para acontecer, porque existe toda uma tramitação dentro lá da adquirente. O máximo que nós já vimos foi demorar 45 dias. Normalmente não demora tudo isso, tá? Mas o máximo que aconteceu foram 45 dias para que vocês comecem a utilizar a conciliação depois da assinatura do contrato de envio da liberação, tá? Pedro, mas a TOTS não consegue acelerar isso? Infelizmente não. Por quê? Porque aí, nesse caso, nós dependemos da adquirente, tá? Mas existem casos bem pontuais onde, uma vez liberada a conciliação, em alguns casos é possível pegar alguns arquivos com data retroativa, tá? Então, pode ser que vocês consigam pegar aí arquivos com data retroativa e conciliar dessa data aí para frente. Ok? Tranquilo?
Os nossos RPs estão homologados para soluções das soluções de conciliação, né? Entre eles o Wintorque, o RM Proteus, DataSul, TOTUS Moda, isso aí. E já estão homologados, né? O Intor, que é o nosso caso aqui hoje, está homologado, até mostrei as rotinas, tá? Para que eu use o conciliador, obrigatoriamente eu tenho que ter uma solução de TEF, tá? Até por questão de consistência da informação, né? Até por uma questão de consistência da informação. Ô, Simone, eu já respondo para você, tá? Já respondo para você. Simone fez uma pergunta aqui, eu já respondo aqui, tá? E o conciliador, ele sempre vai disponibilizar o arquivo de retorno detalhado, a partir da data da liberação do adquirente, que pode ficar dentro deste prazo que eu comentei aqui em cima, ok? Ô Simone, o conciliador tem custo? Se não perguntou assim. Tem um custo sim, Simone. Por quê? Porque a adquirente também repassa esse custo para TOTUS, tá? Não é uma solução gratuita que a adquirente repassa, tá? Então tem custo sim, tá? Mas aí a gente pode fazer o seguinte: entre em contato com o seu ESN, tá? A pessoa que atende você aí, que a gente elabora uma proposta bacana para você aí para essa parte da conciliação. Se você já usa TEF, ok, nós já temos mais de meio caminho andado, tá? Aí é só a questão da adesão da conciliação mesmo, né? E viabilizar todo esse processo para que você sim, assim comece a utilizar, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Temos aí alguma coisa? Estejam à vontade, fiquem à vontade, perguntem. Rodrigo, ficou claro para você? Tranquilo? Qualquer coisa você também pode entrar em contato com o seu ESN, que se for necessário, alguém, né, do produto pode estar uma explicação melhor para você, no livro detalhado, enfim, tá? Esteja à vontade aí. Não só o Rodrigo e a Simone, né, que colocaram as perguntas aqui, mas qualquer um de vocês, tá? Estejam à vontade aí para nos procurar, caso vocês tenham mais alguma consideração, ok? Tranquilo? Pessoal, eu acho que tranquilo, nessa não tenho mais dúvidas, então é isso, tá? Agradeço imensamente para quem acessou, né? Espero que eu tenha tirado aí as dúvidas de vocês, esclarecido alguns pontos e deixado aí algumas provocações para adesão de TEF. Realmente é uma solução que o custo dela é irrisório perto das vantagens que ela oferece, tá? Podem procurar aí os executivos, a gente monta uma proposta bacana para vocês, para que a gente consiga colocar isso aí para funcionar na empresa de vocês, tá? Muito obrigado, tenham um excelente final de tarde, né? Estamos aí à disposição de vocês, caso vocês tenham mais alguma dúvida. Gente, um abraço, tudo de bom e a gente vai ficando por aqui.